Olá, meu nome é Ângela Leanati, você está no meu canal Sobreviver, seja muito bem-vindo. E hoje nós vamos falar sobre a importância de dizer não, porque isso faz parte da educação dos nossos filhos. Bom, a questão que eu sei que é muito difícil, gente, mas dizer não faz parte da educação dos nossos filhos, né? Então, é bom a gente parar para pensar nessa dificuldade, porque também dá muito trabalho ficar dizendo não, né? Porque o dizer não vai gerar birra, cara feia, aquelas manhas insuportáveis. Mas como é que é importante, né? Porque a gente vai criar os filhos para a vida. E muitas vezes essa vida vai dizer não. Então tem muita coisa que simplesmente não podem, não são permitidas, e as pessoas precisam aprender a lidar com isso, aprender a lidar com a frustração, aprender a lidar com o não, aprender a lidar com a negativa, né? Os únicos jeitos para a gente fazer essa aprendizagem é por meio da negação, às vezes da privação e também da frustração. Porque nós queremos que os nossos filhos sempre tenham tudo. Mas não é possível. E às vezes, quando a gente permite tudo e sempre dizemos sim, nós estamos ensinando que na vida tudo pode e que a vida tudo vai proporcionar e tudo vai propiciar. Então, seja na escola, ou no parquinho, em casa, com os amigos, a criança vai passar por algumas situações em que o brinquedo ou um objeto que ela porque quer, vai ser negado. Então, essa criança, ela precisa ter instrumentos psíquicos para saber lidar com isso e cabe a nós ensinar sobre a palavra não, que é extremamente importante. Bom, isso, obviamente, é muito desgastante. E aí vai requerer tempo, ensinamento, diálogo, paciência. E se não quer paciência, ela vai ter que depender das duas partes. E na maioria das vezes, é realmente mais fácil concordar com a criança e permitir, porque depois de um dia cansativo, de trabalho, a gente lá cansado vai ter que lidar com o estresse em casa. E a última coisa que a gente quer é ficar chateada, se estressar mais ainda, né? Mas educar é isso, gente. É uma constante, é um processo que não permite que a gente deixe para depois. Porque educar também é dizer não. E dizer não faz parte dessa educação, precisa fazer parte dessa educação. Então, atualmente, a gente se depara com uma crescente em queixas, tanto em níveis escolares quanto familiares, sobre a falta dos limites infantis. Então, estão sendo criados monstrinhos que não obedecem, crianças que, ao menor sinal de contradição, eles se rebelam e tornam a convivência mais difícil. Então, isso muitas vezes é aquele efeito da falta do não. A família, então, ela é a primeira instituição social que a criança vai pertencer. E a família, ela vai ter que ensinar essas primeiras regras de convívio social, além, óbvio, da função de afeto, de proteção, né, os primeiros cuidados. E aí, quando a criança chega na escola, que já vai ser a sua segunda instituição social, ela vai revelar tudo aquilo que ela já aprendeu em casa, na convivência com a família. Então a criança, ela vai reproduzir todos os valores familiares. Então, se a família não consegue ensinar, isso vai se revelar em um primeiro momento na escola. E aí, depois, no convívio social, com os grupos de amigos, com as pessoas de um modo geral e até chegar no trabalho. Então, uma criança, ela não nasce conhecendo as regras sociais. Então, é muito importante que que a família ensine. E a criança, ela é como um bichinho, que ela vai sendo tratado, ela vai tratando de demarcar o seu território. Então, ela vai até onde as pessoas permitam que ela vá. Então, nós encontramos muitas vezes os pais que, por medo de perder o amor dos filhos, eles dizem sim para tudo. E aí vai aqui uma pequenina reflexão para vocês. Alguns pais deixam para a escola a tarefa de educar socialmente os seus filhos. E quando a escola aperta o cinto, esses pais, eles são os primeiros a dizerem que a escola não tem esse papel de educar, né?
Então há um limite, e isso é uma linha invisível e imperceptível. Então, quantas linhas invisíveis existem no mundo? A gente não pode simplesmente sair nu por aí, não podemos dizer tudo o que queremos a todos. Então, essas são algumas linhas invisíveis na nossa vida. E como é que a gente vai adquirir essas linhas? Como é que a gente entende que essas linhas acontecem? Aprendendo que nem tudo é possível. E esse aprendizado, ele pode ser mais doloroso ou mais suave. Então, uma criança que sempre pode tudo, ela vai sofrer muito quando ela se deparar com uma linha dessas invisíveis, né? Um indivíduo que foi aos poucos e foi aprendendo, vivendo uma frustração, aprendendo a lidar com ela, vai passar por isso de uma forma mais natural, mais suave. Porque dizer não também é a segurança da gente. Proibir e dizer não também dá uma segurança, tanto para os pais quanto para a criança, uma vez que a criança, ela não se sente totalmente solta e perdida, né? Então ela sabe que ela está protegida, que também tem alguém que zela por sua saúde, por sua integridade física e também, claro, pela sua integridade psicológica. A gente sabe que não corre perigo. A criança sabe que é amada, que é cuidada. Então, muitas crianças, elas chegam para mim, elas se queixam de terem pais muito permissivos, né? Porque esses pais não olham para elas e esses estão tão preocupados com outras coisas e não com ela. E eles não se dão não ao trabalho de zelar por elas, deixando essas crianças às vezes muito livres. E elas sentem isso. Isso não quer dizer que o não deva estar presente sempre, é preciso dosar, né? O não deve ser usado na hora certa. Então há coisas que são permitidas e aí o sim deve estar presente tanto quanto o não. Então o equilíbrio, gente, ele é fundamental. Uma criança que só ouve o não, é claro que ela vai crescer frustrada, vai crescer infeliz, insegura, achando que nada na sua vida é possível e que ela nunca vai alcançar o que deseja. Então, ela vai ser uma pessoa derrotada logo na largada. Então, é muito bom ter sempre em mente que a gente sempre pense que tudo, ou sim ou não, deve ser sempre acompanhado de carinho e de atenção. Então, é um exercício que requer, acima de tudo, muito amor. Então, educar é o querer o melhor e preparar para a vida deve ser a nossa função, né? A vida nem sempre é bonita, às vezes a vida é dura e a maneira de encarar vai depender muito dos instrumentos que aquela criança adquiriu e que cabe aos pais fornecer esses instrumentos para lidar com a vida. Então, por hoje é só. Muito obrigado, gente. Um beijo.